Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao PLcast 22. Eu sou Lúcio Flávio e no episódio de hoje vamos conversar com Ellen Miziara, presidente do PL de Uberaba. Ellen, tudo bem? Bem-vinda. Oi, Lúcio, obrigada pelo convite. O pessoal que está nos assistindo aí, obrigada. E é um prazer estar participando do PLcast. Bacana. Que notícias você nos traz de Uberaba? Bom, estamos agora já com foco nas eleições de 2024, né? Estruturando, formatando a chapa lá de vereadores e também trabalhar para que nós tenhamos lá uma política, né, mais centro-direita, à direita, que eu vejo que é extremamente importante, é um movimento muito que vem crescendo nos últimos anos, e a eleição agora que a gente passou em 2022 deixou isso bem claro para a gente. E, bom, você em 2022 foi candidato a deputado federal, né, está na segunda suplência do partido. Primeira vez que eu fui candidata. Pois é, primeira vez candidata. E o que levou você a candidatar ao cargo? Eu já era ativista política, já fui assessora parlamentar também, já trabalhei com outros deputados, vereadores, né? Vereador. E eu sempre gostei muito de política. Só que o fenômeno, o efeito Bolsonaro, ele fez ver as pautas que ele defende. Acho que o maior legado que a gente teve do presidente Bolsonaro foi ver pessoas cada vez mais se inteirando de política e discutindo política, né? E eu faço parte disso daí, desse movimento. Então, te acompanhava, eu tinha para mim que eu sairia candidata em alguma coisa, em algum momento, né? Nunca imaginei que seria em 2022 como candidata a deputada federal. Mas eu tinha já isso para mim. Se a gente quer mudar e se você não gosta do cenário que está ali, então seja você a mudança que você quer promover, né? E eu sempre tinha esse pensamento em mente. E aí surgiu uma oportunidade que eu fui a Brasília, conheci algumas pessoas da base do presidente Bolsonaro ali, conheci o próprio presidente Bolsonaro, então, vamos candidatar, vamos, se é para a gente defender as bandeiras, se é para a gente lutar pelo nosso país, estou dentro, sou uma soldada do capitão, você falava desse jeito. Como é que foi essa experiência? Foi da campanha em si. Muito louca, mas é assim, uma experiência, você voltaria de novo, você faria tudo de novo, porque é muito interessante ali você ver pessoas que começam a te seguir, que começam a falar, mas espera aí, essa menina está falando alguma coisa? Eu concordo, eu gosto do que ela está te dizendo ali. Então, você acaba virando referência para outras pessoas e cada vez mais essas pessoas que estão se interessando por política, por uma questão ideológica, ela vem crescendo cada vez mais. Principalmente, vejo uma procura muito grande de jovens, de pessoas que até pensavam, até pouco tempo atrás, falavam assim, mas política, não sei. Mas o que tem esse fenômeno, isso tem acontecido, isso é muito bom. Estar havendo aí, buscar novas lideranças, sabe? Esse movimento ele é bem... E mulheres também, né? Jovens, e você, como mulheres, mulher isso. E jovem, né? Como é que você vê essa crescente do movimento, né? E até onde isso vai chegar? Eu acho que é igual foguete agora, não tem ré, né? Mentira, o Elon Musk já inventou foguete. Mas falando sério agora, eu vejo que é um processo que tende a ganhar cada vez mais espaços. Antes, já participei de processo eleitoral acompanhando os bastidores, as formações de chapa, né? Chapa de vereador. Então, tinha uma coisa que acontecia muito, que era essa questão, por exemplo, das cotas, né? De cada partido ter a sua parcela ali, a sua cota de mulheres que eram obrigatório. Eu nunca gostei muito desse funcionamento, no sentido por entender que as pessoas elas precisam saber por que elas estão entrando naquilo ali, por que elas estão fazendo isso acontecer, né? Então, poderia, através dessa questão da lei, se abre brecha para uma série de coisas irregulares acontecerem, Sim. Como, por exemplo, candidaturas laranjas, né? Só que o que acontece? Quando você amplia a política, você discute sobre política, você mostra como é que a política ela é feita, então eu acredito que naturalmente o movimento das pessoas que vão se interessando por isso também vão acontecendo. Eu não precisei de cota para eu entrar, para eu gostar, para
procurar entender como é que funciona. Foi porque eu gosto disso. Foi porque eu realmente me interesso por falar assim, através da política a gente tem a oportunidade de fazer a diferença na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Então, eu quero fazer. Você vem, né? Você mora na cidade do interior, uma grande cidade, um polo como Uberaba, mas normalmente em quase todas as cidades de porte, não só em Minas, mas no Brasil inteiro, são dominadas por grupos políticos. É um domínio que vem de gerações. Uhum. Você acha que também com essa nova perspectiva política, essa lógica vem sendo quebrada? Sim. Cada vez mais. A gente... Igual, eu acho que tem se discutido muito hoje os espectros, né? Direita, esquerda. Só que muita gente já pratica coisas do espectro à direita ou do espectro à esquerda sem saber necessariamente o que essas ideologias, o que isso defende. Só que eles vão falando sobre isso na prática, vão mostrando isso na prática, como é que é. E eu já vi muitas pessoas da esquerda migrarem para a direita, mas eu nunca vi o movimento contrário. Mas o que é isso? Por que esse movimento tem acontecido? Porque as pessoas têm se dedicado mais, têm buscado aprender mais, têm buscado entender um pouco mais sobre política. E isso é extremamente importante. Eu estava vindo para cá, eu estava conversando com uma Uber, que ela falou, eu não gosto de política, não. Eu falei, lá em casa, meus pais também não gostavam. Minha mãe falava, Deus me livre de política. Só que lá, os 3 filhos gostavam muito. Nós somos pessoas politizadas, né? Que a gente sempre procurou saber. Desde quando? Desde o impeachment da Dilma. A gente já estava na rua, né? E você tem político na família? Não, eu já tenho um tio que foi candidato a vereador muitos anos atrás, mas eu gostei. Mas eu casei com uma pessoa que era assessor de um político lá da cidade. Só que já junta a fome com a vontade de comer, sabe? Quando você começa a se inteirar daquilo ali, aí você gosta daquele movimento de campanha, você gosta daquela coisa da rua, do contato com o povo. Isso é muito legal. E principalmente saber que você fala assim, nossa, eu posso ser um agente transformador. Entender que a política ela tem esse papel. E entender também que todos nós somos agentes políticos, né? E fazemos política o tempo todo. Não necessariamente política partidária, mas todos nós somos políticos. Você acha que essa polarização que vem acontecendo no país, né, e atingiu o auge nas eleições passadas, ajuda nesse debate político, ao entendimento da política no dia a dia? A polarização ela tem uma função, que é a gente descobrir de qual lado você está. Então, é importante que a gente tenha, sim, saber de que lado que você está. Que o muro, eu sempre digo que o muro ele tem dono. Então, você tem que decidir de um lado e do outro. Ter posicionamento na política ela é importante. As pessoas que acompanham você, elas precisam saber o que é que você defende. Então, a polarização, neste sentido, ela é muito importante. Só que acabou a eleição, se acabou aquela guerra política ali, que você está conquistando um espaço, então você tem que sentar e conversar, e a política ela exige que você tenha diálogo com todo mundo. Obviamente, você não vai, eu não conte, por exemplo, comigo para sentar e conversar com uma pessoa que pensa completamente diferente de mim, porque aí eu estou perdendo meu tempo. Ela não vai mudar meu posicionamento, não vou mudar o posicionamento dela, e tudo bem. Só que a gente precisa, quando a gente fala de governo, a gente precisa governar para todo mundo. Mas a polarização ela não impede necessariamente o diálogo. Não. Só que eu acredito que quanto mais extremo você esteja, mais difícil se torna a comunicação. E aí a gente dá o exemplo da própria questão da eleição. Eu não vou colocar aqui em mérito todas as questões que foram do próprio sistema eleitoral ali, o que prejudicou a campanha de um lado e do outro, tá? Mas eu vou colocar a dificuldade que a gente, por exemplo, teve de chegar nas pessoas que estavam em dúvida ali, que estavam exatamente no centro, em cima do muro. Sim. Ali. Então, o que falta a gente talvez fazer? Aprimorar o nosso diálogo, fazer com que a comunicação da direita ela chegue nesse pessoal que tem dúvida, porque é o que eu sempre digo, eu tenho muitas críticas à esquerda, mas a gente tem que aprender a ressaltar uns pontos aqui que a gente tem que aprender com os nossos acertos, com os nossos erros e com os acertos deles, né? Enfim. Então, o discurso é mentiroso. Mas como é que eles acessam tanto essa população?
Então, o que a gente precisa fazer? A gente vai mentir como eles? Não, mas a gente tem que arrumar um jeito de aprimorar esse diálogo para chegar nas pessoas que ainda têm dúvida. Independente de um lado ou de outro, né, o resultado da urna é uma derrota. Né, obviamente, quem chega, não chega em primeiro lugar. Mas, porém, assim, todo o resultado, o processo eleitoral, ele traz pequenas vitórias. Né? Uma delas, ao meu ver, é que a direita ela ressurgiu, ela se posicionou. Então, a gente pode também crer que o resultado das eleições ele foi favorável à direita. Claro. Quando é que a gente ia ver um espectro da Câmara, do Congresso Nacional, ser do jeito que é hoje? Você tem ali, só do PL, 99 cadeiras que são de posicionamento centro-direita e direita. O maior, no Senado, a mesma coisa. Então, isso é um ganho extremamente importante, porque você está mostrando ali que não é a gente perder uma batalha importante, resguardadas as devidas situações aí. Mas a gente teve outros ganhos extremamente importantes. O que a população espera agora é que... olha para você ver a conscientização do eleitor. Se essas pessoas que ocuparam essas cadeiras estão lá, elas estão lá por quê? Porque a população está se conscientizando cada vez mais quem é que elas querem que os represente no Congresso, na Prefeitura, na Presidência da República, nas Assembleias Estaduais. E o que é isso se não é as pessoas conversando sobre política? Se não é as pessoas querendo ser representadas ali? Não, eu votei nessa pessoa porque ela está defendendo a bandeira que eu acredito. Mesmo porque o Congresso em si é uma representação da sociedade, né? Isso. E a sociedade não é homogênea, né, em lugar nenhum do mundo. Você falou dessa parcela da população que não tinha se posicionado, ainda não está se posicionado exatamente em que lado está, né? Se mais à direita ou mais à esquerda. Se você tivesse que convencer agora uma pessoa a entendimento do que é o posicionamento de direita, o que você falaria para ela? Perguntaria para a pessoa o que ela acredita, o que faz sentido para a vida dela, o que ela defende. Ela defende a liberdade individual de cada cidadão? Ela defende a família, que é a base da sociedade. Ela defende... quando a gente fala de liberdade, estou falando de liberdades gerais. Estou falando de liberdade de expressão, estou falando de liberdade de ir e vir, estou falando da liberdade de você querer saber como é que você vai se defender. E, principalmente, a liberdade de você produzir, de você fazer o que você quer fazer ali, ter autonomia para isso, sem depender tanto do Estado. Para abrir uma loja, para cobrar imposto. Se a pessoa ela defende isso, então ela já tá meio caminho andado para o espectro ali centro-direita. E aí, dentro das defesas dela, que ela luta por isso daí, aí a gente vai falar, agora presta atenção no que foi, vamos aos fatos agora, presta atenção o que foram os governos que a gente já passou anteriormente. Eu não estou nem falando do começo desse governo aqui, não. Mas nós somos um país que fomos governados até hoje, nos últimos 20 anos, aí a gente pode dizer, pela esquerda ou por espectro centro-esquerda. E esse país, na sua visão, pelo que você se recorda, da sua própria experiência, você acha que a gente desenvolveu quanto? O quanto a gente poderia ter feito mais? E o que travou a gente? Então, você quer crescer, você quer melhorar de vida? Isso vai depender muito de você. Não existe milagre, não existe... existe trabalho. Então, presta atenção no que a gente já viveu até hoje, presta atenção no que foi possível fazer nesses últimos 4 anos, no cenário que a gente estava ali, de pandemia, de guerra na Europa. Vamos pensar nisso tudo aí, vamos colocar isso numa balança. Ellen, você falando essa mensagem direta, né, para quem ainda tem uma dúvida, é um discurso hoje assim, muito mais fácil de se levar essa mensagem por meio das redes sociais, né? Você é ativa nas redes sociais. Como é que você vê a consolidação desse processo, desse mecanismo do uso das ferramentas? Você acha que ele é decisivo hoje numa situação eleitoral? Com certeza. E como entender? Porque ainda existem muitas dúvidas do processo de uso de redes sociais, inclusive da legalidade, né, de uma certa regulamentação do uso das redes.
qual que é o caminho, né, mais assertivo do uso das redes e da comunicação com o eleitorado por meio das redes sociais? Eu acho que, por exemplo, informação em rede social é uma coisa que não dá muito para você ficar travando ou, enfim. Mas eu sempre parto da premissa que é o seguinte: como é que a gente combate mentira? Com a verdade. Exatamente, com a verdade. Então, se você... esse é o princípio que a gente parte. Então, se a gente combate com a mentira com a verdade, eu não vou ficar... Qual a necessidade de eu ficar regulando uma mídia, ou ficar regulando isso, ou o que você vai falar, o que eu vou falar? Você vai falar uma coisa, e aí eu vou pesquisar para ver se para ver se o que você está falando tem fundamento, é verdade, está dentro desse contexto mesmo, é isso ou aquilo. A gente já tem regulação suficiente, lei suficiente, para crimes de difamação, para crime contra a honra. Tudo isso já tem lei no Brasil. Eu não preciso criar mais lei para eu poder pesquisar as coisas. Então, eu prefiro a liberdade de imprensa, a liberdade das pessoas falarem, e você vai fazendo o filtro o que é verdade e o que é mentira nisso daí. Mas, assim, eu vejo que as redes sociais, de modo geral, elas muito mais ajudam a gente do que atrapalham. Aliás, se você quiser deixar suas redes sociais, para quem quiser te seguir. Eu tenho Facebook, Instagram, Twitter, é tudo @Ellen Miziara. Com 2 L's, N de navio no final ali, Miziara com Z. Não tem segredo. Pois sigam, e você é bem ativa nas redes. Sou bem ativa. Eu tinha um TikTok também, mas me baniram de lá, tá? Você foi banida. Fui banida. Pois mudar um pouco uma guinada aqui na nossa conversa. Você vem de Uberaba, com a cidade de um grande potencial, reconhecida potencial agropecuário. Né? Que esse setor, né, que ele diz para você, né, em relação ao momento que o país vive hoje? Eu vou falar uma coisa para você. Se não fosse eu sou neta de produtor rural. E eu sempre digo o seguinte: se não fosse o agro, nessa pandemia que nós passamos aí, o Brasil tinha falido. Porque enquanto muita gente, por razões, né, precisou ficar em casa, todo mundo, o campo, não parou nenhum dia sequer. Se nós conseguimos vender, importar, exportar, se conseguimos manter a economia desse país funcionando e que também deu a nossa rápida recuperação aí a nível no Brasil e também a nível mundial, uma das questões que a gente precisa levar em consideração é o agronegócio brasileiro. E qual que é a maior dificuldade desse setor? A política. Se você tem, veja bem, hoje nós temos na presidência da República um cara que joga contra o tempo todo. Um cara que, ao invés de incentivar o pequeno produtor, incentivar os médios produtores ali, fazer políticas públicas no sentido de fazer com que esse pessoal invista no setor, volte para o campo, queira produzir. Não. Você tem uma pessoa que favorece quem invade a terra que é produtiva. Você sabe, de janeiro para cá, nós estamos entrando em março agora. De janeiro para cá, a gente já teve mais invasão do que teve nos 4 anos do governo anterior. Então, quem que ele está defendendo ali? Ele está defendendo quem quer produzir nesse país, ele está defendendo... e é engraçado que ele, mais do que ninguém, defende reforma agrária. Mas será que esse povo quer fazer reforma agrária mesmo? Tem um monte de terra aí, a gente desapropria essas terras, fazer igual fez o governo passado, desapropria a terra, manda título de terra para pequeno produtor, deu mais de 400 mil aí, só que aí vem a segunda parte, não adianta dar só a terra, o que você tem que dar? Incentivo para o pessoal produzir, para o pessoal crescer, exatamente, tecnologia. E o que você faz, e como é que você faz isso? Através de políticas sei lá, você vai no banco, vou fazer um crédito aqui, só que a taxa de juros vai ser mínima. Então, você dá incentivo para a pessoa que quer plantar, colher, produzir, crescer. Aí, o que você está incentivando essa pessoa? Aí, ela depender do Estado ou ela fala, vou fazer as coisas aqui que eu tenho vontade de fazer e vamos produzir aqui e vamos começar a vender as coisas. É assim que funciona. Ellen, você é vice-presidente do PL Mulher, da Executiva Estadual, e presidente do PL em Uberaba. Uhum. Como é que é esse trabalho seu dentro de uma executiva partidária?
A nível municipal ali, do PL, a gente tem trabalhado muito para, igual eu falei, para que a gente consiga formar uma chapa de vereadores boa, porque eu sinto falta do espectro do centro-direita lá na Câmara, tá? Na nossa cidade não tem. E aí eu vejo muita gente mais, não vou dizer que é esquerda, mas vou dizer que está no centro, e nessa última eleição teve muita gente centro-esquerda. Então, eu sinto falta desse debate ali. Eu falava, pessoa, então vamos eleger. Só que, assim, faltava o quê? Uma coisa que a esquerda faz muito bem, que nós, a direita, precisamos fazer, é aprender a ocupar espaço. Ocupar espaço na Câmara de Vereadores, aprender a ocupar espaço nas prefeituras, aprender a ocupar espaço nas secretarias, nas assembleias. Para quê? Para que a nossa voz seja ouvida. Para que você tenha pluralidade de ideias, você defende, cada um defende o seu lado ali, e a pessoa vai decidir por que lado, com o que ela concorda mais, o que faz sentido para a vida dela. Entendeu? Isso aí é um debate saudável, isso aí é uma questão propositiva. Sem dúvida. Então, em Uberaba, nós estamos trabalhando com isso daí. Trabalhando para que venham pessoas que acreditem nas ideias, que sejam... Que compactue ali, que esteja na mesma página que a gente, né? Para que a gente consiga eleger o maior número de pessoas possíveis, centro, direita e direita. E na executiva do PL Mulher? Na executiva PL Mulher é um trabalho que a gente vai trabalhar aí para andar na região, para que a gente possa fazer exatamente a mesma coisa. Trazer pessoas engajadas na política, mulheres engajadas com política, mas não porque elas se sintam obrigadas a fazer isso, mas por entender que na política... Fala que lugar de mulher, né, é onde ela quiser, inclusive na política, viu, gente? E é bom demais, é aquela coisa. A partir do momento que a mosquinha te picou ali, dificilmente você sai daquilo. E acho também é necessário, né, a questão dos exemplos também e do incentivo, como você está dizendo agora, né? De perceber que esse espaço tem que ser ocupado. Claro. Tem que ser ocupado principalmente por pessoas engajadas que entendem que a política pode fazer diferença, não na minha vida, vai fazer diferença na vida da sociedade, que você pode mudar o lugar onde você está ali através de boas práticas políticas. Mesmo porque o trabalho do político é servir a população, a sociedade. Não estou nem levando para o lado de servir a si próprio, que não é nem esse tema. A questão é de estar disposto, né? Porque é uma dedicação. Mas a visão que a gente tinha muito de política, e isso eu digo por experiência própria, né? Por crescer ali ouvindo, por exemplo, o que eu falei que os meus pais eles não eram interessados em política. Mas qual que era a visão que a gente tinha de política? Que todo político, ninguém presta. Quem entra na política não presta. Não, isso aí era quase um senso comum. Então, a gente meio que se acomodou com esse discurso, mas não presta. Então, e tudo bem. Isso fez sentido até ali 2015, 2016, que as coisas começaram... que a internet chegou para a gente com uma facilidade maior, que a gente começou a pesquisar um pouco mais de coisas, que as coisas foram acontecendo. Exatamente, a gente passou a ter mais acesso à informação. E aí a gente foi acompanhando os movimentos que foram mudando da política. E aí essa questão do acesso à informação, essa questão das pessoas se interessarem mais por isso, político do debate. Entrou dentro de casa, exatamente, de alguma forma. Então, as pessoas falaram, mas espera aí, se era um espaço ocupado por pessoas ruins, então por que a gente não pode ocupar esse espaço para poder fazer a diferença? E isso veio acontecendo desde a eleição de 2018. Aí, de certa forma, é um processo dialético, né? Porque o nosso processo político ele é muito recente ainda, historicamente. Né? Então, acho que é um processo de melhoria e de mudança constante. Em relação a isso, você citou algumas vezes, né, desse aspecto político de direita à esquerda, né, nas câmaras, nas assembleias. Mas, de alguma forma, isso também não se perde um pouco devido aí à necessidade de composições, de interesses partidários, que acaba pesando a balança sempre ao lado de quem está no poder? Sim, mas vou te dar um exemplo. Fala para mim qual que é o maior partido hoje que representa a esquerda no Brasil. Teoricamente, é o partido que está no poder, o presidente. Exatamente. Lá em Uberaba, nós nunca tivemos vereadores, prefeitura eu tenho certeza,
Mas vereador, eu acho que a gente nunca teve um vereador do PT lá, na Câmara. Por quê? Porque é um partido que ele se tornou, antes de qualquer coisa, ideológico. Na época que o PT estava no poder, em mandatos anteriores, tinha ali a composição com o MDB. MDB é mais um partido de quê? Centro, né? Que ele tem talvez uma facilidade de diálogo. Então, MDB teve muito. Então, você tem um diálogo mais fácil ali. Mas o que eu estou querendo te dizer é que, dependendo das cidades ali, claro que eu acredito que quanto menor a cidade, isso daí de estar no poder, de gente fazer algumas alianças ali, isso aí acaba se tornando até um pouco mais frequente. Mas eu também acredito que isso na política está mudando. Mas, de alguma forma, é necessário, porque do nosso sistema político, principalmente no nível federal, no presidencialismo, é necessário composições. E acho que muitas das vezes, né, isso que é do centrão, dessas pessoas que estão um pouco no meio do caminho, são consideradas de forma pejorativa, mas é um processo necessário, né, ao andamento político, para que não se haja essa paralisia decisória, onde as coisas não andem e, de alguma forma ou de outra, independente de como elas são tomadas as decisões, isso é prejudicial a todo o país. Então, acho que também tinha que ter um entendimento de que isso faz parte do processo, né, de como o nosso sistema político ele é definido. Vou te dar um outro exemplo dessa questão do próprio sistema, que ele acaba contribuindo para isso daí. Nós tivemos um partido que foi tipo uma novidade em 2018, que foi o Partido Novo, exatamente. E aí você, do nada, sem fundo partidário, mostrando apenas as ideias ali, eles conseguiram eleger, naquela ocasião, acho que 8 parlamentares para a Câmara Federal. Nessa legislatura agora, eles conseguiram eleger 3. Por que diminuiu? Você tem uma resposta? Diminuiu porque eles simplesmente feriram, ao longo dos últimos 4 anos, os princípios que eles defendiam. As pessoas que acreditavam no partido, o Partido Novo era um partido que se formou ideologicamente falando. Então, ele tinha pautas que ele defendia, que muitas das quais eu até concordava ali, porque entra exatamente nas questões que a gente defende: liberdade econômica, redução do Estado, redução de tributos, todas essas questões aí. Só que o que aconteceu? Foram as pessoas que mudaram? As pessoas que acreditavam no partido que mudaram? Ou foi o partido que se perdeu? Bom, particularmente, eu posso dizer que o novo, enquanto novidade, independente deste partido ou não, a vida é muito curta no sentido de novidade, porque não há como se fazer novidade na política, porque todos estão enquadrados dentro de um processo. Então, o processo ele não pode ser mudado de fora para dentro. Não, mas assim, você não muda exatamente fora para dentro. E aí você tem que se adequar a algumas coisas ali desse sistema. Mas a pergunta que tinha que ser feita é: o que se perdeu ali? Quais foram as questões do partido que acabou se perdendo? Então, isso faz com que as pessoas se decepcionassem. Eu sou uma pessoa que se decepcionou. Eu não me decepcionei com algumas pessoas. Vou citar o caso, por exemplo, do Van Hatten. Por quê? Ele é uma pessoa que se manteve na Câmara ali coerente. O nosso próprio governador aqui, que é o Romeu Zema, também se manteve ali coerente às coisas que ele defende. Então, isso faz com que as pessoas vão sentindo crédito, vão tendo credibilidade, falar assim, para você cacifar o serviço, para você tarimbar o serviço daquela pessoa ali. E, de alguma forma, aí também queria a sua opinião enquanto dirigente do partido. No Brasil, nós temos a comunidade, a sociedade tem essa propensão a olhar sempre mais a persona e não o processo, o partido, né? Você acha que isso é tão concreto na visão política ou tem possibilidades de que isso mude? Não, já está mudando. Se a gente for parar para pensar em 2018,
os parlamentares que se mantiveram fiéis às pautas das quais também foi eleita da eleição passada, muitas delas, como mudaram a postura no meio do caminho, muitas delas não foram eleitas. E agora, em 2022, se o PL ele tem hoje a maior bancada na Câmara, é exatamente por se manter, por levar em consideração as pautas que o partido defendia, e principalmente pelo líder que estava à frente do partido ali, que era o Bolsonaro. E levando em consideração as pautas que a gente defendia ali, que é essa questão do conservadorismo, né? A direita, no caso, conservadora, que é mais a questão dele ali. Mas é isso. Falar que o partido ele não é importante no processo, claro que ele é. Só que a gente tinha muito isso sempre do outro lado, sempre à esquerda. Tanto que o segundo maior partido aí em várias eleições, ou o primeiro maior em várias eleições, sempre foi o PT, ou a turma ali Só que agora o que está acontecendo? A gente está aprendendo a ocupar espaço. E por quê? Porque a pessoa tem entendido que não adianta só, acho importante votar na pessoa, mas como é que o sistema eleitoral ele funciona? Como é que o sistema político ele funciona? O que a gente precisa fazer? Eu mesmo, durante a campanha, eu recebi vários questionamentos de grupos, de pessoas falando assim, Ellen, como é que a gente faz para a gente poder eleger a maior bancada? O que a gente tem que fazer? A gente já sabe, por exemplo, que o Nicolas está eleito. Mas quem que a gente tem que fazer? Quem que a gente tem que votar, então? Eles querendo entender sobre coeficiente eleitoral, sobre questão de número partidário. Quantos votos você precisa para você ser eleita? Vamos trabalhar para isso aqui, então. Entende? Mas o que é isso? Fala assim, então tá, o sistema ele funciona desse jeito, então vamos trabalhar então para que a gente eleja pessoas boas ali, vamos votar em pessoas que a gente acredita, que comunga com os mesmos pensamentos que a gente, e vamos fazer disso um movimento forte. Obviamente falando, a gente tem dentro disso também, eu não vou dizer a velha política, mas eu vou dizer que a política, que são as pessoas que já têm as suas bases eleitorais, que já trabalham para essas bases, que esse é um movimento que acontece principalmente muito, a gente vê isso em cidade pequena, que você conversa com prefeitos, com vereadores ali, fala assim, olha, o deputado tal, ele ajudou muito a nossa cidade com emendas, ele trouxe emendas para cá, ele nos ajudou muito, porque a cidade, uma cidade menor, recebe menos recursos, então a gente precisa dessas emendas. E aí é onde que eu digo que é importante você fortalecer a sua base. Sim. Porque quem chega primeiro nessa população? Prefeito e vereador. Sim, quem está mais próximo. Exatamente. Na verdade, assim, o processo de mudança, né, não é a mudança da figura do político, né, do candidato, é o eleitor que tem que mudar, né, o pensamento ou o posicionamento dele. É você como suplente, segundo suplente na Câmara Federal, eventualmente que você assuma a cadeira. Qual que é a sua principal bandeira proposta? Qual seria? É trabalhar com o agro, principalmente, que é a base ali da nossa região, né? E trabalhar muito para desburocracia, desburocratização, trabalhar com liberdade econômica, que são as pautas que a gente defende mesmo. Trabalhar com essa questão do fortalecimento da família, principalmente atuar nessa questão também de combate a ideologias de gênero com crianças, tá? Que isso vem ganhando muito espaço aí, então a gente precisa meio que trabalhar bem nessa parte aí. Essas são as principais bandeiras, né? Mas o trabalho em si, para que a gente consiga fortalecer a base e levar a nossa mensagem para que mais pessoas nos ouçam, trabalhar com vereadores, você fazer articulação junto a prefeituras ali, porque é o seguinte, a gente tem que entender como é que como eu falei, ampliar o diálogo. Que, de certa forma, você não precisa ter o mandato em mãos para poder fazer isso, né? Não. É o que você vem fazendo, imagina o seu dia a dia, né? Inclusive com a função que você tem dentro do partido, né? Sim. Então é um trabalho que é diário. Você é psicóloga, né? E neuropsicóloga. Como é que aí o seu entendimento da profissão ajuda no processo político? A política, ela veio se tornando mais polarizada, né? E aí tem muita gente que gosta do debate, do diálogo, tem muita gente que já parte para agressão ali.
verbal, principalmente, né? Sim. Mas você talvez ter um pouco mais de jogo de cintura, porque você já trabalha com a população, tentar entender o que faz a pessoa pensar daquele lado ali, por que ela defende determinadas ideias. Então, a profissão, ela acaba, assim, a psicologia, exercitar a psicologia ajuda muito com isso daí. Mas eu vou dizer o seguinte, a Ellen, na prática, no calor das emoções ali, em campanha, meu lado psicólogo, ele fica, tipo, lá dentro de casa, guardado em algum lugar ali. Mas é importante a gente ter jogo de cintura, é importante a gente tentar entender o que o outro lado pensa ali, até para que a gente consiga acessar esse lado, né? Mas você fala assim, nossa, Ellen, mas vê quem vê você falando assim, você tá... Porque eu sou bem esquentadinha, vou falar a verdade, viu? Que eu sou mais visceral, sabe? Mas eu acabo dentro dessa questão que você está ali no calor das emoções, você acaba se tornando até um pouco mais apaixonada, né? E eu sou bastante apaixonada mesmo, mas a gente precisa deixar essa paixão um pouco de lado e agir um pouco mais com a razão. E percebe-se, né, dessa vontade que você tem de abraçar de fato a política, de exercer a atividade política de forma partidária, né, de forma mais ativa, né? Uhum. Isso é importante porque, de alguma forma, acaba estimulando outras pessoas, outras mulheres, né, que infelizmente a gente ainda tem que trazer isso à tona, né, de incentivar, que não Claro. Deveria ser um processo mais natural. Mas eu acho que em algum momento vai ser natural. Sem dúvida. Mas você acha que, em relação a isso, ainda existe um certo tipo de preconceito em relação à participação da mulher na política? Não vejo como preconceito, não. Eu vejo... Falar assim, a política é um ambiente que, em sua maioria, ainda é dominado por homens. Mas a pergunta que a gente tem que fazer não é porque ela é dominada por homens, mas é porque não tem mais mulheres ali. Será que é porque elas mesmas não se interessam por isso? Por qual motivo não se interessam? E aí é nesse sentido que a gente precisa trabalhar. Para fazer a política interessante para pessoas, para jovens, para mulheres, para homens, enfim. Tem que mostrar o que é importante ali, pelo que você luta, por que isso faz sentido para você. A política faz sentido para mim. Eu estou na política porque eu vejo sentido no que eu estou fazendo. Eu gosto do que eu estou fazendo. E eu acho que cada vez mais você mostrar isso, você conseguir falar assim, nossa, poxa vida, que legal. Eu quero essa menina aqui me inspira a ser diferente, entendeu? Essa pessoa aqui me inspira. Mas não porque eu sou obrigada a estar aqui, porque tudo que você é obrigada a fazer, na maioria das vezes, não vai sair bem feito. Então, agora, quando você faz e é algo natural e que vem de dentro para fora, você fala, eu vejo sentido no que eu estou fazendo. Eu vejo sentido em defender as coisas que a gente defende. Isso aí chama atenção. Isso aí faz diferença. Bacana, Ellen. Obrigado. Acho que essa mensagem final é o que fica, principalmente, né, dessa sua vontade de fazer política e dessa vontade também de passar isso adiante. Obrigado pela participação. Agradeço o convite. E vou deixar um recado aqui, então, às mulheres mineiras. Se você gosta de política, se você já acompanha, se você, de alguma maneira, tem vontade de conhecer um pouco mais, vem com a gente. Conheça o PL Mulher, conheça o PL, conheça o que faz isso aqui funcionar, o que faz a política funcionar. E conheça os bastidores ali. Então, tudo que você tiver de informação que você precisar, vem com a gente, é importante. Venha nos ajudar a ocupar espaços para que a gente possa fazer uma política diferente. Isso aí, ótimo. E siga a Ellen Miziara nas redes sociais, siga também o PL Mina nas redes sociais. Conversamos nesse episódio com a Ellen Miziara, que é presidente do PL de Uberaba e segunda vice-presidente do PL Mulher aqui de Minas Gerais. Muito obrigado e até o próximo episódio.